Oi pessoal, tudo bem? Estamos juntos para mais um vídeo. Ora assim comigo. Doce Espírito Santo, fala ao meu coração, ministra as suas verdades. Eu quero viver a tua vontade na minha vida, que eu entenda os planos, o mais importante que eu tenho é conhecer os teus planos a meu respeito, é buscar viver a tua vontade, Senhor Deus. Senhor, me ensine e fala comigo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio que uma das coisas mais importantes da nossa vida é nós buscarmos viver os planos de Deus a nosso respeito. E como nós vamos fazer isso? Se nós o conhecermos. Eu quero começar contando uma historinha. Diz que lá na Alemanha, no fim da Segunda Guerra Mundial, lá por volta de 1945, Adolf Hitler começou a pedir a tropas alemãs mais soldados. Eles estavam precisando de mais soldados porque os russos estavam invadindo a Alemanha. E uma forma deles conseguirem mais soldados era começar a listar jovens de 16 anos, adolescentes, para estar indo na guerra também. E conta que havia um homem muito rico, um milionário, que pintava, tinha quadros famosíssimos. E diz que o filho dele, de 16 anos, foi um dos recrutados para a guerra. E conta que esse menino foi para a guerra e logo colocaram na frente de batalha, e diz que ele estava com os outros amigos da mesma idade e falou assim: vamos fazer assim, vamos fazer o seguinte, eu sou crente e eu vou fazer que nem eu aprendi com o meu pai. Eu vou na frente, eu vou atirando em todo mundo e eles vão me matar, mas vocês correm para mata, vocês fogem. E eu já sei qual é o meu destino, eu já sei qual é o meu futuro, então façam isso. E diz que ele fez isso e para distrair a atenção, para os amigos deles poderem fugir. E diz que depois de acontecido isso, os amigos dele pegaram a foto dele se alistando na guerra e falaram assim: a gente precisa levar, a gente precisa honrar o pai dele, precisa falar o que ele fez. E eles estavam indo, levaram para um pintor, não famoso, nada conhecido. Ele pintou aquela foto, o que estaria bem distante do que o pai dele fazia, que é um renomado pintor e famosíssimo e de obras milionárias. E diz que eles pintaram aquela foto e levaram para o pai. E quando eles levaram para o pai, eles contaram o que aconteceu. Falaram assim: ó, o seu filho, se nós estamos aqui, é porque ele colocou a frente em nosso lugar. E disse que o pai chorou muito, muito. E na casa dele tinha uns quadros que ele pintava, na sala que ele mais gostava de estar, tinha o quadro mais caro dele. E ele pediu para tirar aqueles quadros e pôr o quadro do filho dele, que era um quadro feito por um pintor de rua, alguém que não era conhecido e que não era tão lindo ou tão desejado, mas era o filho dele. E ele colocou aquele quadro naquela parede. E passaram algum tempo e esse homem, ele viu que ele iria falecer, que ele já estava bem doente, e ele deixou escrito que ele queria que vendessem esses quadros e fosse usado o dinheiro para a reconstrução da Alemanha diante da guerra. E ele veio a falecer depois de um tempo, devido a tanta tristeza de ter perdido o filho. E foi feito o que ele falou, foi levado a leilão esse quadro. E diz que no dia do leilão eles pegaram e colocaram o quadro e falou assim: ó, esse quadro é o filho, nós vamos leiloar. E falou com a leiloeira, falou assim: vamos lá, quem dá 500 mil? E ninguém. E ele começou a baixar, e ninguém queria comprar aquele quadro. E alguém gritou, falou: viu, tira esse quadro daí, nós queremos aqueles quadros melhores, nós queremos o quadro milionários, os quadros famosos, tira esse daí. E o leiloeiro falou assim: não pode, porque foi escrito no que ele deixou. Ele falou assim: ó, primeiro vocês têm que vender o quadro filho, depois os outros, então nós estamos fazendo isso. E ele começou a baixar, até que chegou no valor. Um senhorzinho lá no fundo falou: eu quero esse quadro. E ele foi lá e pegou esse quadro e falou assim: eu trabalhei com ele, né, como jardineiro nessa mansão. E eu o via olhando para aquele quadro, quanto ele amava esse quadro. Embora ele tivesse tantos outros, era esse quadro que ele mais desejava. E nesse quadro que ele passava horas e horas e horas orando. Ele falou assim: eu vou levar esse quadro. E ele pegou
E a hora que o leiloeiro pegou o martelo, ele bateu e falou assim, leilão encerrado. E todo mundo ficou espantado, falou assim, como assim encerrado? E os outros quadros? Nós estamos aqui por causa dos outros, por que você já encerrou? E o leiloeiro diz assim, ó, o testamento está dizendo que quem levar o filho, leva tudo. Nós precisamos entender na nossa vida sobre os planos de Deus. É quem leva o filho, leva tudo. Quando você decide entregar sua vida para Jesus, você tem que entender que junto com a presença de Jesus na sua vida e com a sua busca por Jesus, vem a paz, vem a esperança, vem a alegria. A gente vê separado, ai, como eu tenho esperança, como eu consigo ter fé, como eu consigo ter alegria, como eu consigo ter força, as pessoas vão buscando e não entendem que quando nós temos o Filho, Jesus, nós temos tudo o que nós precisamos. Houve uma situação, uma época na minha vida, que na área emocional estava muito abalada, ministerial, eu falava, Deus, o que o Senhor quer? Eu não conseguia, eu sabia que tinha algo mais de Deus para minha vida. Na área sentimental, parece que nada caminhava, o que eu estou errando, Deus, o que está acontecendo? Eu lembro que eu fui para uma vigília, e nessa vigília eu comecei a chorar na presença de Deus, eu falei, Deus, existe mais, Jesus, eu preciso te conhecer, e começou a vir um desejo dentro do meu coração, de conhecer o Senhor. Enquanto eu fazia essa oração, começou a vir na minha mente algo que eu havia esquecido. Que há 10 anos atrás eu estava tocando uma igreja e um casal de profetas veio sobre mim, colocou uma bandeira americana na minha costa. E eu lembro que eu tocava e eles falavam assim, eu te vejo descendo em solo americano, eu te vejo descendo em solo americano. E eu nunca tive desejo de vir para os Estados Unidos. Muitas pessoas têm, né? Dizem, conhecer. Eu sempre tive desejo de conhecer Israel. Meu coração sempre foi, um dia eu quero conhecer Israel, um dia eu quero conhecer Israel. Se me perguntasse qual lugar, onde você quer ir? Eu quero conhecer Israel. Então aquilo soou para mim como amém, Deus. E quando eu estava nessa vigília, 10 anos depois, o Espírito Santo me lembrou. E eu falei, Espírito Santo, o que é isso? O que é essa bandeira? O que significa? Se isso é do Senhor, isso vai acontecer na minha vida. Só que eu podia apenas ter orado nessa vigília, ido embora e vivido a minha vida e tudo bem, continuar, vai domingo, tá na igreja, faço isso. Eu sabia que eu precisava de algo mais, eu precisava do Filho. Eu já tinha, eu era crente, eu buscava Deus, eu não vivia em práticas de pecado, não tinha nada disso, mas eu sabia que eu tinha um nível mais baixo, mais profundo. Eu precisava entrar mais profundo, porque quando você tá nas águas, pelos teus tornozelos, você tem controle sobre as águas, você tem controle sobre você vai para onde você quiser. Agora, quando você entra em águas profundas, são as águas que te levam e não mais você que te leva. E quando nós entramos nas águas profundas de Deus, nós não agimos mais por nós mesmos. E não são as nossas vontades que nos levam, mas é o Espírito Santo de Deus que nos leva. Amém? E eu lembro que eu cheguei em casa dessa vigília e falei assim, ok, Deus, eu vou te escrever cartas todos os dias. Eu quero te conhecer, eu quero ter intimidade com o Senhor, eu quero ouvir o Senhor e todos os dias eu vou te escrever cartas. E as minhas noites vão ser para o Senhor. Então todos os dias eu pegava um sulfite, eu começava a escrever, Pai, porque era o que eu estava precisando. Se aquele dia eu queria o colo de um pai, eu escrevia, Pai, eu tô aqui. Se eu precisava de um amigo, eu escrevia, meu amigo, eu tô aqui porque Jesus se encaixa em tudo que nós precisamos. E eu lembro que eu ia escrevendo cartas, colocava no envelope, é pro meu Deus. Escrevia outra carta, colocava no envelope, é pro meu Deus. E eu lembro que eu não falava mais nada, eu não estava orando mais sobre minha área sentimental, ministerial, emocional, eu não estava pedindo nada. Eu estava falando assim, eu quero te conhecer. Então eu escrevia como foi meu dia. Pai, meu dia foi assim, aconteceu isso, eu tô sentindo isso. Tinha vezes que eu escrevia, pai, eu não tô com vontade de estar aqui, eu tô me sentindo frio, o que que tá acontecendo? Mas eu escrevia. Sabe, eu lembro que nesse decorrer de tempo eu conheci o Fer, que é meu marido hoje. E nós começamos a conversar por amigos em comum que nós temos no Brasil. E ele morava já nos Estados Unidos há 20 anos, quase 20 anos. E ele trabalha, fazia conferências de cura e libertação. E ele começou a me falar a respeito do que Deus fazia, das curas, das libertações. E aquilo começou a mover meu coração. Eu falava, Deus, eu quero mais, eu quero ver o teu agir. Eu não quero passar aqui apenas por passar e viver uma vida... tive tantas coisas, mas
não experimentar a tua presença, eu quero experimentar aqui, porque no céu vai ser diferente daqui. Você entende? No céu nós vamos experimentar a presença de Deus sem dor, cheio de alegria, desfrutando de... A única oportunidade que eu tenho de declarar meu amor para Deus em meio à dor é aqui. E eu falei assim, Deus, eu quero declarar o meu amor pro Senhor aqui. E é essa oportunidade, eu quero aqui os dons do Senhor. É aqui que eu posso pregar o evangelho do Senhor. É aqui que eu posso, através da tua palavra, ver pessoas sendo salvas. É aqui que eu posso pregar e ver homens e mulheres falando, Pri, eu tô com sede de Deus depois que eu ouvi a palavra. Eu tenho vontade de orar. É esse o meu desejo. Quando eu tô aqui pregando pra vocês, eu tô desejando isso. Eu quero que vocês vivam isso. Não é fácil, mas é possível. E eu lembro que eu escrevi as cartas. E eu comecei a conhecer o Fer, eu não falava nada a respeito da gente, de alguma coisa, porque realmente não tinha nada. A gente falava das coisas de Deus. E acho que uns 4 meses depois que eu conheci, que a gente conversava umas 2 vezes por semana, daí a gente começou a conversar quase todos os dias. E eu escrevi pra Deus, eu falei, Deus, eu tenho falado com ele, mas eu não vou falar nada. Porque eu estou falando com o Senhor é meu Deus, é o Senhor que dirige a minha vida. Eu não vou agir pela minha vontade, eu não vou dar um passo além do que é o Senhor. E ele é um homem do Senhor. E o teu Espírito Santo é real e fala com ele. Escrevi a carta, fechei e fui dormir. No outro dia, eu acordo com uma mensagem dele assim. Pri, o Espírito Santo falou tanto sobre você comigo essa noite. Ele falava tanta coisa a seu respeito, do quanto você tem buscado, do quanto você quer conhecer mais ele. Só que eu não posso, a Bíblia diz, eu não posso despertar o teu coração até que Deus permita que eu faça isso. Então vamos continuar nos conhecendo e conversando. Aquilo que ele falou pra mim eu nem li, gente, nem assim. Mas pra mim o mais importante foi Deus tá lendo as minhas cartas. Eu escrevi uma carta ontem à noite, eu acordei hoje, o Espírito Santo contou pra ele. E eu quero que nós possamos ter essa intimidade com o Espírito Santo. Como que eu posso viver os planos de Deus para mim? Conhecendo a Deus. Como que nós podemos... Você compra um negócio, algo eletrônico. Como que você vai saber que aquilo funciona? Lendo o manual. Você talvez até possa usar mais ou menos. É igual a gente nunca lê manual de nada. Mas se você for ver, seu celular faz muito mais coisa do que você imagina, que você não leu o manual. E Deus em nós faz muito mais coisa do que nós imaginamos. É porque nós não ficamos lendo o manual, que é a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus. Escrever cartas para Deus é um privilégio. E daí eu comecei a escrever diários para Deus. E agora também é o diário da Sophie, para quando ela crescer, ela ler o diário para ela. Existe algo mais profundo, sabe? E Deus fala assim, você vai entender. E quando eu vim pra cá, olha como é. Eu comecei a escrever essas cartas, daí a gente começou a se conhecer, começou a namorar, e muitas coisas aconteceram. Eu lembro que eu escrevia na carta, Deus, porque ele morava no lugar onde ficavam missionários. Eu falava, Deus, mas pra eu casar com ele tem que ter uma casa. Eu escrevia na carta, gente. No outro dia, Pri, o Espírito Santo falou comigo, eu vou começar a procurar uma casa. Porque a gente já namorava, né? Porque nós vamos casar. E começava a acontecer umas coisas assim que eu falava, Espírito Santo, como o Senhor fala. Como eu não preciso esforçar. Sabe por que as pessoas estão cansadas hoje? Porque elas não deixam o Espírito Santo fazer. Porque elas querem fazer tudo sozinhas, as emoções estão abaladas, a fé tá abalada, tá fraca. E eu sei que quando eu vim morar aqui, foi muito difícil deixar a família, foi muito difícil deixar tudo. E teve um dia que eu tava no meu quarto, de joelho, falando pra Deus, eu tô com muita saudade, Deus, tá difícil. E o Espírito Santo falou pra mim, eu sou o mesmo que você escreve as cartas. Continua escrevendo, porque eu continuo escrevendo a tua história. E eu tava fazendo, eu acho que esse vídeo hoje é sobre testemunho, mas amém. Eu ia falar outras coisas, mas Deus tá dando direção. E eu tava um dia fazendo escova, e eu falei assim pra Deus, Deus, eu fazia unha toda quinta-feira lá no Brasil. E hoje eu
Não tenho nem esmalte pra eu fazer as unhas. Coisa tão pequena, parece. Mas eu tava secando o cabelo e falando, mas eu não tava assim, ai, chorando, triste. Mas eu tava conversando. Ai, Deus, como tá tudo diferente. Me ajuda a viver essa nova vida, esse novo tempo. Porque, né, no Brasil eu trabalhava, aqui eu não trabalho, aqui é tudo tão diferente. Eu deixei tudo, Senhor, para pregar a tua palavra. E tá sendo tudo tão, mas me ajuda a viver esse novo tempo. E eu lembro que eu parei de secar o cabelo. Meu marido chegou assim e falou assim, Pri, um casal amigo nosso, Deb e Jerry, nos ligaram que eles querem encontrar com a gente. Eu falei, amém. Quando nós chegamos a encontrar com eles, eles falaram assim pra gente, Deus pediu, falaram pra mim, Deus pediu pra eu te dar alguns presentes. Porque Ele é teu pai e Ele tá cuidando de você. Eles me levaram numa loja de instrumentos musicais, e é esse teclado que eu tenho aqui. E eu amo sentir tocar teclado, eu deixei o meu no Brasil e eu sentia falta. E eles falaram assim, Deus falou pra eu te dar o melhor teclado. Deus falou para dar as caixas de som, os cabos, tudo que você quiser, você vai comprar aqui hoje. Gente, tinha coisa que eu não queria. Eles iam colocando no balcão de compra. Eu falava, amor, eu falava pro Fer, mas não precisa disso, avisa eles. E o Fer falava, Pri, eu já avisei, mas eles falaram que é pra pegar. E começou a ficar uma situação que eu já não sabia o que fazer. Eu falava, Espírito Santo, já tá bom. Eu só falei do esmalte assim pra comentar com o Senhor, mas não se preocupa. Tá bom, Espírito Santo. Tá bom, Deus. Se a gente tem Jesus, a gente tem tudo. Ele não te abandona. Mesmo em meio a luto, Ele não te abandona. Em meio a dificuldade, Ele não te abandona. E é muito mais fácil e gostoso viver uma vida onde o Espírito Santo faz. E eles saíram de lá e falaram assim, ah, você tá fazendo live no Face, né? Então nós vamos pro um Stories, para uma loja, e nós vamos comprar para você, vamos lá na loja da Apple, e nós vamos comprar para você o melhor computador, nós vamos comprar para você os melhores equipamentos para você fazer seus cultos. Eu falava, Deus, mas tá bom, hoje eu tenho o teclado. E eu sei que eu fui para casa, e eu acho que tinha cerca de 40, 50 mil dólares em presentes. E de manhã eu tava escovando o cabelo, falando, ai Deus, eu fazia unha quinta. O Espírito Santo fala assim, à noite eu posso te dar 50 mil em presentes. Eu não tô falando de valor, mas eu tô falando que o que no meu coração foi forte pra ela falar assim, Deus falou com a gente, pediu pra gente chamar vocês que Ele quer te dar presentes. Gente, eu mereço? Não! Mas Ele é maravilhoso. Só que isso não aconteceu do dia pra noite. Isso não aconteceu com um dia eu falo assim, ai Deus me ajuda. Aconteceu aí nessa época, acho que já faziam quase 2 anos que eu escrevi as cartas pra Ele. Aconteceu depois de muito tempo. Fala assim, o Senhor é tudo que eu tenho. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Se você tem o Filho, você tem tudo. Amém? A palavra de Deus é real, a palavra de Deus não mente. Mateus 6,25, ele fala assim, por isso eu vos digo, não ande ansiosos. 6,25. Observe as aves no céu, não semeiam, não colhem, não juntam e não faltam nada para elas. Observe os lírios no campo, ele vai falando, leia todo esse versículo. Fala assim, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu melhor do que os lírios, se vestiu melhor. Eu cuido deles. Quanto mais vocês, ele termina falando assim, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Esse é o segredo. Ó, não vai faltar comida, não vai faltar vestimento, não vai faltar saúde, não vai faltar nada. Mas a parte de vocês é busque em primeiro lugar o reino. Busque em primeiro lugar as coisas de Deus, buscar o reino de Deus, é buscar as coisas que pertencem a Deus. Nós somos embaixadores de Cristo, nós somos do reino de Cristo. E a nossa atitude aqui como embaixador tem que ser atitude de cristão, de filhos. Numa embaixada eu fiz direito, estudei muito a respeito disso. E tudo que está dentro da embaixada, a embaixada brasileira aqui nos Estados Unidos, as leis são brasileiras. Tudo que acontece lá dentro é do Brasil, mas eles estão aqui nos Estados Unidos. Você tem que entender que você é embaixador de Cristo. E por onde você passa, o céu tem que ir junto.
As leis que nós vivemos não são leis, nós temos que obedecer leis de homens, mas eu tô falando assim de leis no sentido, tá tudo difícil, vai ficar tudo pior, ó, o que tá acontecendo. Nós não temos que ficar debaixo dessa pressão natural e humana, porque nós não somos daqui. Seja feita a tua vontade na terra como é nos céus, e nós vamos viver na terra tudo que Deus já tem no céu pra gente. Não espere pro céu para ser feliz, Deus tem aqui. Receba isso de Deus, queira conhecer a Deus, queira conhecer a presença do Espírito Santo. Como que eu vivo os planos de Deus para mim? Conhecendo o Filho. Se nós temos o Filho, nós temos tudo. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por fazer nova todas as coisas. Obrigado pela esperança. Se nós temos o Filho, nós temos esperança. Se nós temos o Filho, nós temos paz. Se nós temos o Filho, nós temos alegria. Se nós temos o Filho, nós já agradecemos, glorificando o Teu nome, ó Pai. Nós já agradecemos por tudo que o Senhor já fez e por tudo que nós sabemos que o Senhor ainda fará, porque o Senhor é um Pai que ama surpreender. Entenda isso, Deus é um Pai que ama surpreender. Descanse, descanse em Deus. Descanse, respira fundo. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que se você buscar Jesus, você tem tudo. Amém. Deus abençoe muito a vida de vocês, muito. Tenha um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa. Comenta, eu amo ver o que o Espírito Santo falou com vocês. Isso me ajuda muito, me fortalece, me edifica. Curte, compartilha, fala para mais pessoas. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Beijo.